Partiu Abraão à terra do sul, e assentou entre Cádiz e Sur, e habitou como peregrino em Gerar. E disse Abraão de Sara sua mulher, é minha irmã, e Abimeleque, rei de Gerar, enviou e tomou a Sara. Porém Deus veio a Abimeleque em sonhos de noite, e lhe disse, eis que morto és por causa da mulher que tomaste, a qual é casada com o marido. Mas Abimeleque não havia chegado a ela, e disse, Senhor, matarás também a gente justa? Não me disse ele, é minha irmã, e ela também disse, é meu irmão? Com sinceridade de meu coração, e com limpeza de minhas mãos fiz isto. E disse-lhe Deus em sonhos, eu também sei que com integridade de teu coração fizeste isto, e eu também te detive de pecar contra mim, e assim não te permiti que a tocasses. Agora, pois, devolve a mulher a seu marido, porque é profeta, e orará por ti, e viverás. E se tu não a devolveres, sabe que certamente morrerás, com tudo que for teu. Então Abimeleque se levantou de manhã, e chamou a todos os seus servos, e disse todas estas palavras aos ouvidos deles, e tiveram medo os homens em grande maneira. Depois chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse, que nos fizeste, e em que pequei eu contra ti, que atraíste sobre mim e sobre meu reino tão grande pecado? O que não devias fazer fizeste comigo. E disse mais Abimeleque a Abraão, que viste para que fizesses isto? E Abraão respondeu, porque disse para mim, certamente não há temor de Deus neste lugar, e me matarão por causa de minha mulher. E na verdade também é minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe, e tomei-a por mulher. E foi que, quando Deus me fez sair sem rumo da casa de meu pai, eu lhe disse, esta é a lealdade que tu me farás, que em todos os lugares onde chegarmos, digas de mim, é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e vacas, e servos e servas, e deu-o a Abraão, e devolveu-lhe a Sara sua mulher. E disse Abimeleque, eis que minha terra está diante de ti, habita onde bem te parecer. E disse ele para Sara, estou dando a seu irmão 1000 peças de prata para reparar a ofensa feita a você diante de todos os seus, assim todos saberão que você é inocente. Então Abraão orou a Deus, e Deus sanou Abimeleque e a sua mulher, e as suas servas, e voltaram a ter filhos, porque havia por completo fechado o Senhor toda a madre da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. E o Senhor visitou Sara, como disse, e o Senhor fez com Sara como havia falado. E concebeu e deu à luz Sara a Abraão um filho em sua velhice, no tempo que Deus lhe havia dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nasceu, que lhe deu à luz Sara, Isaque. E circuncidou Abraão a seu filho Isaque de 8 dias, como Deus lhe havia mandado. E era Abraão de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque seu filho. Então disse Sara, Deus me fez rir, e qualquer um que o ouvir, se rirá comigo. E acrescentou, quem diria a Abraão que Sara havia de dar de mamar a filhos, pois que lhe dei um filho em sua velhice? E cresceu o menino, e foi desmamado, e fez Abraão grande banquete no dia que foi desmamado Isaque. E viu Sara o filho de Agar a egípcia, o qual havia esta dado a Abraão, que o ridicularizava. Portanto disse Abraão, expulsa a esta serva e a seu filho, que o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. Este dito pareceu grave em grande maneira a Abraão por causa de seu filho. Então disse Deus a Abraão, não te pareça grave por causa do jovem e de tua serva, em tudo o que te disser Sara, ouve sua voz, porque em Isaque será chamada tua descendência. E também do filho da serva farei nação, porque é descendência tua. Então Abraão se levantou manhã muito cedo, e tomou pão, e um odre de água, e deu-o a Agar, pondo-o sobre seu ombro, e entregou-lhe o jovem, e despediu-a. E ela partiu, e andava errante pelo deserto de Berseba. E faltou a água do odre, e deitou ao jovem debaixo de uma árvore, e foi-se e sentou-se em frente, afastando-se como um tiro de arco, porque dizia, não verei quando o jovem morrer, e sentou-se em frente, e levantou sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do jovem, e o anjo de Deus chamou Agar desde o céu, e lhe disse, que tens? Não temas, porque Deus ouviu a voz do jovem onde está. Levanta-te, ergue ao jovem, e pegue-o por tua mão, porque farei dele uma grande nação. Então abriu Deus os olhos dela, e ela viu uma fonte de água, e foi, e encheu o odre de água, e deu de beber ao jovem. E foi Deus com o jovem, e cresceu, e habitou no deserto, e foi atirador de arco.
E habitou no deserto de Parã, e sua mãe lhe tomou mulher da terra do Egito. E aconteceu naquele mesmo tempo que falou Abimeleque, e ficou, príncipe de seu exército, a Abraão dizendo: Deus é contigo em tudo quanto fazes. Agora, jura-me aqui por Deus, que não tratarás com falsidade a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, mas sim que conforme a bondade que eu fiz contigo, farás tu comigo e com a terra onde peregrinaste. E respondeu Abraão: Eu jurarei. E Abraão reclamou com Abimeleque por causa de um poço de água, que os servos de Abimeleque lhe haviam tirado. E respondeu Abimeleque: Não sei quem tenha feito isto, nem tampouco tu me fizeste saber, nem eu ouvi até hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas, e deu a Abimeleque, e fizeram ambos aliança. E pôs Abraão 7 cordeiras do rebanho à parte. E disse Abimeleque a Abraão: Que significam essas 7 cordeiras que puseste à parte? E ele respondeu: Que estas 7 cordeiras tomarás de minha mão, para que me sejam em testemunho de que eu cavei este poço. Por isto chamou aquele lugar Berseba, porque ali ambos juraram. Assim fizeram aliança em Berseba, e levantaram-se Abimeleque e ficou, príncipe de seu exército, e se voltaram à terra dos filisteus. E plantou Abraão um bosque em Berseba, e invocou ali o nome do Senhor Deus Eterno. E morou Abraão na terra dos filisteus por muitos dias. E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão, e lhe disse: Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. E disse: Toma agora teu filho, teu único, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te direi. E Abraão se levantou de manhã bem cedo, e preparou seu asno, e tomou consigo 2 servos seus, e a Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe disse. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos, e viu o lugar de longe. Então disse Abraão a seus servos: Esperai aqui com o asno, e eu e o jovem iremos até ali, e adoraremos, e voltaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e a pôs sobre Isaque seu filho. E ele tomou em sua mão o fogo e a espada, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: Meu pai. E ele respondeu: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão: Deus se proverá de cordeiro para o holocausto, filho meu. E iam juntos. E quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia dito, edificou ali Abraão um altar, e compôs a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e pôs-lhe no altar sobre a lenha. E estendeu Abraão sua mão, e tomou a espada, para degolar a seu filho. Então o anjo do Senhor lhe gritou do céu, e disse: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. E disse: Não estendas tua mão sobre o jovem, nem lhe faças nada, que já conheço que temes a Deus, pois que não me recusaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão seus olhos, e olhou, e eis um carneiro às suas costas preso em um arbusto por seus chifres. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-lhe em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Portanto se diz hoje: No monte do Senhor se proverá. E chamou o anjo do Senhor a Abraão segunda vez desde o céu, e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que porquanto fizeste isto, e não me recusaste teu filho, teu único, certamente te abençoarei, e multiplicarei tua descendência como as estrelas do céu, e como a areia que está na beira do mar, e tua descendência possuirá as portas de seus inimigos. Em tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porquanto você me obedeceu. E voltou Abraão a seus servos, e levantaram-se e se foram juntos a Berseba, e habitou Abraão em Berseba. E aconteceu depois destas coisas, que foi dada notícia a Abraão, dizendo: Eis que também Milca havia dado à luz filhos a Nor teu irmão, a Ui seu primogênito, e a Bui seu irmão, e a Quimuel pai de Arã, e a Quésede, e a Azo, e a Pildas, e a Gidlafe, e a Betuel. E Betuel gerou a Rebeca. Estes 8 deu à luz Milca a Nor, irmão de Abraão. E sua concubina, que se chamava Reumá, deu à luz também a Tebá, e a Gaã, e a Taás, e a Maaca. Tende cuidado, porém, com os falsos profetas, que vêm a vós com roupa de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda boa árvore dá bons frutos, mas a árvore má dá frutos maus.
A boa árvore não pode dar frutos maus, nem a árvore ruim dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Portanto vós os conhecereis pelos seus frutos. Não é qualquer um que me diz, Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos os demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então claramente lhes direi, nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, transgressores. Portanto, os que ouvem estas minhas palavras e as praticam, eu o compararei ao homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. E a chuva desceu, correntezas vieram, ventos sopraram, e atingiram aquela casa, e ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Porém os que ouvem estas minhas palavras e não as praticam, eu o compararei ao homem tolo, que construiu sua casa sobre a areia. E a chuva desceu, correntezas vieram, ventos sopraram, e atingiram aquela casa, e ela caiu, e sua queda foi grande. E aconteceu que, quando Jesus terminou estas palavras, as multidões estavam admiradas de sua doutrina, porque ele os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Salmo de Davi, para o regente, em Mutilabem. Louvarei a ti, Senhor, com todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, em ti eu ficarei contente e saltarei de alegria, cantarei a teu nome, ó Altíssimo. Meus inimigos voltaram para trás, eles caem e perecem diante de ti. Porque tu fizeste conforme meu direito e minha causa, tu te sentaste no teu tribunal e julgaste com justiça. Severamente repreendeste as nações, destruíste ao perverso, tu tiraste o nome dele para sempre e eternamente. Ao inimigo, as destruições já se acabaram para sempre, e tu arrasaste as cidades, e já pereceu sua memória com elas. Mas o Senhor se sentará para governar eternamente, ele já preparou seu trono para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, e corretamente fará justiça aos povos. O Senhor será um refúgio para o aflito, um refúgio em tempos de angústia. E confiarão em ti os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste aos que te buscam. Cantai ao Senhor, que habita em Sião. Contai entre os povos as obras dele, porque ele investiga os derramamentos de sangue, e lembra-se deles, não se esquece do clamor dos que sofrem. Para te livrar da mulher estranha e da pervertida, que lisonjeia com suas palavras, que abandona o guia de sua juventude, e se esquece do pacto de seu Deus, porque sua casa se inclina para a morte, e seus caminhos para os mortos. Todos os que entrarem a ela, não voltarão mais, e não alcançarão os caminhos da vida. Para andares no caminho dos bons, e te guardares nas veredas dos justos. Porque os corretos habitarão a terra, e os íntegros nela permanecerão. Porém os perversos serão cortados da terra, e os infiéis serão arrancados dela.